Hebreus capítulo 12, verso 1 está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Observe que o autor de Hebreus, quando ele passa aqui, quando inicia-se o capítulo 12, é uma continuidade do capítulo 11, do que ele vem falando. E o autor de Hebreus, ele começa dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele diz que nós também, por quê? Porque ele vinha falando a respeito de profetas, ele vinha falando a respeito de homens de Deus do passado, ele vinha falando a respeito de Moisés, a respeito de Gideão, de Davi, de Sansão, ele vinha falando a respeito de Elias, de Eliseu, Jeremias. Ele vinha falando a respeito de homens que viveram para Deus nesse mundo, homens dos quais o mundo não foi digno de ter esses homens aqui. E ele está dizendo, mostra, irmão, a tribulação que esses homens viveram na sua caminhada. O autor de Hebreus mostra todo o capítulo 11, a grande parte do capítulo 11, todo o sofrimento, todas as aflições, todas as dores, humilhações, perseguições, injúrias, e toda a oposição que os homens de Deus do passado, que os profetas de Deus tiveram que passar na sua caminhada terrena. O autor de Hebreus vem falando sobre isso. E quando ele volta a mensagem, ele deixa de lado os antigos profetas, os antigos homens de Deus, e agora ele aplica a mensagem para a igreja contemporânea, que era a igreja do tempo dele. Então ele deixa agora os profetas, os antigos patriarcas, homens de Deus, o sofrimento que eles passaram, as testemunhas que observavam aqueles homens no meio do sofrimento deles. Porque acredite, irmão, que o povo de Israel, quando via o sofrimento daqueles profetas por amor à palavra de Deus, aquilo fazia o povo, embora o povo incrédulo, mas fazia o povo questionar, fazia o povo se questionar, porque eles não estavam acreditando, eram incrédulos, mas eles viam homens sofrer pelo nome de Deus. Aquilo levava aquele povo a pensar, a raciocinar: poxa vida, nós não estamos acreditando na mensagem desse homem, esse homem está sozinho, mas olha como ele tem sofrido por aquilo que ele acredita, olha o que ele tem suportado por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Então logo aquelas pessoas começavam a admirar aqueles profetas, e muitos começavam a crer na mensagem deles, só pelo fato da fidelidade daqueles homens no meio dos sofrimentos, a fidelidade que eles tinham a Deus no meio das tribulações. E agora o autor de Hebreus aplica essa palavra à igreja contemporânea, à igreja de hoje, e nós podemos tomar também essa palavra de exemplo para nós. Nós somos conhecidos, irmão, você é conhecido pelo nome do Senhor. O que é ser conhecido pelo nome do Senhor? É o título que você leva, é a fé que você exerce. As pessoas olham para você e sabem que você não é mais uma pessoa do mundo, sabem que você agora é uma pessoa da igreja, então logo você é conhecido pelo nome do Senhor. As pessoas sabem que você é um cristão, que você é uma pessoa, irmão, elas têm uma perspectiva de ver algo diferente em você. Há muita gente passando luta, tribulação, adversidade, e quando eles olham para vocês, quando eles olham para nós, quando eles olham para ti, para você, meu irmão, eles são testemunha. Você está rodeado de testemunhas, de pessoas que estão olhando a tua conduta, de pessoas que estão olhando o teu comportamento no meio das lutas que você passa.
Você está rodeado de testemunha, como os profetas, como o autor de Hebreus diz. Estejamos nós também, porque nós também estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, irmão. Existem muitas pessoas olhando o teu comportamento, a tua conduta, a forma como você se conduz no meio das tribulações, no meio das adversidades. Quando a tempestade vem contra a tua vida, as pessoas estão olhando para ver como você vai se comportar. A tua família, teus amigos, que tantas vezes você deu conselho, você tentou ajudar, que estavam passando por um momento difícil, por um momento de tribulação, de angústia, de tristeza, e você chegou com uma boa palavra, uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de força, de fé, de ânimo. Agora é a sua vez de passar a tribulação, e eles estão de olho em você, para ver se de fato você também vive aquilo que você tentou passar para eles no passado. Nós estamos sendo observados, irmãos, em todos os sentidos, mas eu estou falando aqui nesse sentido hoje. As pessoas, muitos estão observando nós para ver se a gente peca, muitos estão observando nós para ver se a gente erra, para ver se a gente falha, para ver se a gente fala uma palavra que não era para falar. Mas tem muita gente também observando você, observando a mim, a nós, como nós atravessamos as nossas tempestades, as nossas tribulações e adversidades. Tem muita gente olhando para isso. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente no teu trabalho, teus familiares, na tua casa, na tua vizinhança, que estão dependendo da sua fé, que estão dependendo da sua fé. Como assim, pastor? Porque eles sabem que você está passando luta, eles sabem que você está passando tribulação, e eles estão olhando para você. E se eles veem em você a fé que eles imaginam ver, pode ter certeza que a sua fé, a sua atitude de fé vai fortalecer grandemente a vida deles, e vai dar um horizonte para eles se aproximarem do Deus que você serve. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha muito grande, que testemunham olhando para nós em todos os sentidos. Então nós precisamos estar atentos. Então o autor de Hebreus dá-nos aqui dá-nos um conselho, uma direção. O que nós devemos fazer, já que nós estamos rodeados de tantas testemunhas, já que o seu marido que não é crente tem observado você, já que a sua esposa que não é crente tem observado você, já que seus filhos que não são crentes, seus pais que não são crentes têm observado você, seus colegas de trabalho que não são crentes têm observado você, vizinhos, amigos, famílias, conhecidos que não são crentes têm observado vocês. Já que eles têm observado vocês, qual o conselho que devemos seguir? O que devemos fazer então? O autor de Hebreus diz: deixemos todo o embaraço. A parte B do versículo 1: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste muita atenção na mensagem, irmão. Se você não prestar atenção, você vai sair daqui infrutífero. Então o autor de Hebreus está dizendo: nós temos que fazer o que? A primeira coisa, deixar todo embaraço. Tudo que for um embaraço para a tua vida espiritual, tudo que for um embaraço para a tua comunhão com Deus, tudo que for um atrapalho, um embaraço na tua vida, que te impede de se achegar a Deus, que te impede de ter santidade, de andar em santidade, que te impede de dar testemunho para as pessoas, que te impede de dar exemplo para as pessoas, tudo que for de embaraço que lhe impeça das pessoas verem Jesus na sua vida, tem que ser removido, tem que ser arrancado. Qualquer coisa que seja, a forma de falar, gíria, na malandragem, é um embaraço, está impedindo de pessoas ver Cristo na sua vida. Tira, arranca. Maquiagens extravagantes, exageradas,
joias exageradas, roupas sensuais, vestimentas imitando as vestimentas do mundo. É o embaraço, está impedindo as pessoas verem Cristo em você. Tem que ser tirado. Passatempos, entretenimentos exagerados. Pastor, não posso não, pastor, posso fazer um entretenimentozinho ali com a minha família? Pode sim fazer, só que tem que ter cuidado com o quê? Com o exagero. Por exemplo, todo mundo aqui, quando tem uma certa condição, pega a esposa, vai num restaurante almoçar, vai jantar. Isso é um tipo de entretenimento. Não, pastor, era para comer. Não, comer você come em casa. Você come em casa, lá você tem comida em casa. Você foi porque você queria sair um pouco. Não venha me dizer que não era porque, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não sou criança, não. Você queria sair. Você pecou nisso? Não. Você só tem que ter cuidado com o quê? Com exagero. Com esse exagero. Você tem que... E quando você for, a sua conduta, o seu comportamento tem que ser o mais discreto possível, o mais santo possível, o mais de acordo com a conduta de Jesus possível, parecer o máximo com Jesus possível. Porque se reúne um monte de crente numa mesa para comer uma pizza ou para ir jantar em algum lugar, e aí as conversas nas maiores alturas, gargalhada igual o povo do mundo, aí que diferença vai ter ali? Aí não vai ter diferença nenhuma. Então, irmão, entenda o seguinte: tudo que for de embaraço na sua vida tem que ser tirado. Por exemplo, a internet. Eu sempre falo aqui sobre a internet. Você tem usado o Facebook para quê? Eu prego muito contra o Facebook. Por quê? Porque as pessoas não sabem usar o Facebook. O Facebook, você que é um cristão, era para você usar para quê? Adivinha para que era para você usar? Irmão, pode ser uma ferramenta poderosíssima. Depois que nós colocamos aquelas mensagens no YouTube, gente de muitos países ouviram e até ligaram para mim de outros países, ouviram a mensagem. Então o que é que você tem que usar o Facebook? Para evangelizar, para passar o amor de Deus para as pessoas, para levar uma palavra de vida, uma palavra de conforto, de consolo. Não de conforto e consolo de promessas terrenas, mas de conforto e consolo de promessas eternas espirituais. Porque o Facebook pode e tem sido um embaraço muito grande na vida de muita gente, inclusive cristãos. Se é um embaraço, tem que ser tirado. Então o autor está dizendo, o Espírito Santo está falando, que nós temos que deixar todo o embaraço. Agora, aquilo que é um embaraço para o Zezinho, pode não ser um embaraço para a Vlad. Aquilo que é embaraço para a Vládia pode não ser embaraço para a Derlânia. Cada um de vocês tem que entender o que é que o Espírito de Deus está falando essa noite. Cada um de vocês em particular, individual, pessoalmente, intimamente, tem que receber a palavra e entender o que é que você está fazendo, o que é que Deus está falando para ti, aliás. Então, ele diz que o primeiro passo para que nós possamos dar um bom testemunho para as pessoas, nós temos que deixar todo o embaraço e o pecado. O segundo passo, ele diz: o pecado que de tão perto nos rodeia. Quando eu falo de pecado, eu me lembro quando Caim e Abel foram oferecer um sacrifício a Deus lá em Gênesis, os filhos de Adão. E quando Caim ofereceu um sacrifício que não foi muito bom, ele pegou ali o fruto do campo e levou para Deus. Porém Abel pegou o melhor das suas ovelhas e ofereceu para Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. E Caim ficou irado, ficou chateado, revoltado, porque Deus não se agradou da oferta dele, do sacrifício dele. E Deus viu dentro daquele homem ira, revolta, e Deus deu um conselho para ele, antes dele matar o irmão dele. Deus disse: olha, Caim, o pecado bate à porta, mas cabe a você dominar ele. Só que Caim não vigiou. O pecado bateu à porta, a inveja veio ao coração dele, porque Deus recebia as ofertas de Abel e não recebia as dele, porque a oferta de Abel sempre era mais dada com amor, com entrega, do que a de Caim. E aí Caim armou uma cilada e matou Abel.
Deus havia avisado: Caim, o pecado bate à porta, mas cabe a você dominar ele. Então, quando o Espírito Santo diz em Hebreus que nós temos que deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, eu me lembro do que Deus falou para Caim, que o pecado bate à porta, cabe a nós dominá-lo. O pecado nos rodeia de tão perto, ele está dizendo aqui, de muito perto, de muito perto. Se você não vigiar, você vai fazer como Caim fez. Você vai acabar pecando, você vai acabar cometendo algo desastroso aos olhos de Deus. Então, ele diz que o pecado nos rodeia de muito perto. E Deus diz que o pecado bate à porta, ou seja, ele quer entrar no nosso coração. Porém, o Espírito Santo diz em Hebreus que nós temos que deixar o pecado. Temos que renunciar o pecado, temos que abandonar o pecado, temos que rejeitar o pecado, repelir o pecado. Os pensamentos pervertidos, pensamentos às vezes lascivos, sexuais, pornográficos, desejos às vezes imundos, sensuais, lascivos, pornográficos. O diabo chegou, está batendo na porta, o pecado está ali batendo, olha, deixa eu entrar. Mas o que é que você tem que fazer? Dominar, como Deus diz. Tem que fazer o quê? Deixar o pecado, abandonar o pecado, renunciar ao pecado. Ele vai bater a porta. E nós não somos crianças para não entender isso. O pecado bate a porta todo dia, mas nós precisamos deixar ele, abrir mão dele. Por quê? Porque há uma nuvem grande de testemunha observando nossa vida. Então nós temos que deixar o embaraço, deixar o pecado que nos rodeia tão de perto, em todas as suas formas. Pode ser em desonestidade, em qualquer coisa que for. Bateu na porta o pecado, rejeita ele, deixa ele, abre mão. E se você está andando em pecado, vivendo em pecado, é o conselho que o Espírito dá aqui: deixa o pecado. Não, você já está no pecado, então agora você tem que deixá-lo. E fazer o que depois? Correr com paciência a carreira que nos está proposta. Ele diz que agora, sabendo que há uma nuvem grande de testemunhas em nossa volta, tanto de demônios, como de anjos, como de pessoas, como o próprio Deus tem olhado para a nossa vida e tem sido testemunha. Então, sabendo disso, nós temos que dar exemplo para as pessoas, resplandecer Cristo em nossas vidas. As pessoas precisam ver Deus em nós. Então nós precisamos deixar o embaraço, o pecado, e correr com paciência a carreira que nos está proposta. E o que é que ele está falando aqui? Correr com paciência a carreira que está proposta para nós. Está falando da nossa caminhada evangélica, a nossa caminhada no Evangelho, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Cristo. Essa é a carreira que nos está proposta. Carreira de quê, pastor? A carreira da santidade, da obediência ao Evangelho, à verdade, a carreira da renúncia, a carreira que nos está proposta. Ou seja, viver uma vida de santidade, viver uma vida de obediência à palavra de Deus, viver uma vida de submissão a Deus, de submissão a Cristo. É isso que nós temos que fazer, correr com paciência a carreira que nos está proposta. Por que que ele usa a palavra paciência? Porque virão sofrimentos. Porque, meu irmão, te digo uma coisa: enquanto nós estiver nesse corpo, enquanto nós estiver resistindo aos desejos da carne, resistindo às vontades da carne, vencendo as lutas da carne, nós estaremos em aflição diariamente. Não venha me dizer que as renúncias não trazem aflição, porque elas trazem. Eu não gosto, irmão, de pregar como se aqui fosse um conto de fada, ou que se eu fosse um homem perfeito e não tivesse pecado nenhum. Só teve um que não pecou, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos os outros pecaram. Até João Batista de alguma maneira cometeu algum pecado. O apóstolo Paulo fala em algum momento na sua epístola aos Romanos, Paulo fala da grande luta que ele tinha com a carne e o espírito.
Jesus Cristo disse em João capítulo 16, no último versículo do capítulo: nesse mundo, eu digo isso para que vocês tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falava das perseguições do Evangelho, Jesus falava das críticas que nós vamos receber pela nossa fé, mas Jesus também se referia das aflições da alma, a alma se debatendo dentro de nós, nosso espírito gemendo dentro de nós, por não suportar mais a pressão que o mundo nos traz todo dia, do pecado. Então ele diz, irmão, nós temos que correr com paciência, porque os sofrimentos existem, os sofrimentos são grandes. As aflições, elas surgem no meio da caminhada. O pecado, o diabo sabe o que é que você gostava de fazer no passado, antes de você se converter a Cristo. Você era um pecador, o que é que você gostava? De se prostituir? Você gostava muito de fazer sexo com mulher diferente, com homem diferente? Ou vivia em fornicação com o seu namorado? Esse era o teu ponto fraco? Pois é nisso que o diabo vai trabalhar em cima de você. É exatamente nisso que o diabo vai trabalhar na tua vida. Ele sabe que era o teu ponto fraco, e sabe que enquanto você estiver nesse corpo, você ainda está sujeito a tropeçar e cair. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é nisso que o diabo vai trabalhar. Ou qual era o teu ponto fraco? Aquela cerveja gelada, aquele cigarro fedorento, que eu não sei como é que uma pessoa consegue gostar de um troço podre daquele. Cigarro, fuma, sabe? Era esse o teu ponto. É nisso que o diabo vai tentar você. Você era uma pessoa, irmão, que era desonesto, trabalhava, mas tinha lucros desonestos. É nisso que o diabo vai tentar você, meu irmão. O diabo vai trabalhar, vai te tentar em cima do teu ponto fraco. As tentações virão contra a tua vida. O diabo está vendo você tentando seguir a Jesus com unhas e dentes, com todas as forças. De repente um dia você se vê longe da igreja, longe da cidade que você mora, longe da vista dos irmãos, longe das pessoas que você conhece, sozinho em algum lugar. E ali o diabo prepara uma mulher para dar em cima de você. E ali o diabo prepara um homem bonito para dar em cima de você. E a primeira coisa que vai vir na sua mente, o que é? Estou longe de casa, não tem ninguém me vendo. Ai, bem que eu podia fazer. Não, está repreendido em nome de Jesus. Mas o pensamento do diabo vem. Foi por isso que José saiu correndo naquela hora. José no Egito saiu correndo, por quê? Porque ele viu, se hoje eu ficar, hoje eu caio. Eu tenho que correr, saiu correndo para não ficar. Porque senão ele ia cair realmente com a mulher de Potifar. Era um homem necessitado de ter uma mulher do seu lado, e passando as piores provações da sua vida. E o diabo aproveitou a circunstância para tentar ele. Então, meus irmãos, nós temos que correr essa carreira com paciência. Nós temos que nos renunciar um pouco mais a cada dia. Você entende isso, irmão? Você tem que se renunciar um pouco mais a cada dia. A cada dia que passa, você tem que renunciar a si mesmo. Você pode ter estado muito bem espiritualmente ontem, renunciou toda a tentação que veio, mas hoje, se você não renunciar de novo, você pode cair. Você pode ter andado ontem, irmão, numa santidade que você nunca andou. Meu Deus, que dia glorioso aquele dia de ontem, meu Pai. Meu Deus, que dia maravilhoso aquele dia de ontem. Mas hoje você pode cair. Então a carreira que nos está proposta, irmãos, é feita de renúncia todos os dias. Todos os dias. E essa carreira, irmão, devemos correr ela com paciência. Porque essa carreira é cheia de perturbações, tribulações e adversidades. Mas no versículo 2, ele nos dá uma direção extraordinária, para que nós possamos vencer essas perturbações, tentações e aflições.
nós fazemos o quê? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, na hora, irmão, da aflição, na hora da angústia, quando ela vier, na hora da afronta, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da tentação, em todos os sentidos, que queiram tirar você da presença de Deus, que queiram roubar você da caminhada com Cristo, que queira tirar a santidade, que queira roubar a sua santidade, nesse momento, na hora do aperreio grande, na hora da angústia grande, da aflição grande, o que é que nós temos que fazer? Olhar para quem? Para Jesus, porque não há um exemplo maior para se olhar, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ou seja, quando eu olho para Jesus, o que é que eu vejo? No sentido que ele está dizendo aqui, eu vejo Jesus sendo chicoteado, eu vejo Jesus passando uma noite inteira apanhando, uma madrugada inteira apanhando, na mão de soldados escarnecedores. Tanto batiam em Jesus, como zombavam dele, como escarneciam dele. Depois eu vou e vejo Jesus levando uma cruz pesada rumo ao Gólgota. O Gólgota, irmão, era um monte alto, lá fora das portas de Jerusalém. Um monte alto, uma colina, um monte. Eu vejo Jesus levando uma cruz em direção àquele monte. Depois eu olho para Jesus e vejo o que mais? Ele diz que nós temos que olhar para Jesus. Eu olho para Jesus e vejo Jesus sendo crucificado. O que é isso? Eu vejo homens com martelo nas mãos, enfiando cravos de 15 centímetros, irmão, quase do tamanho de um palmo, nas mãos de Jesus, na mão esquerda, na mão direita, e botaram o pé em cima um do outro, enfiaram o cravo também em cima dos dois pés. Eu vejo, irmãos, Jesus sofrendo. Eu vejo agora o que? Jesus crucificado, e vejo Jesus de pendurado naquela cruz, sentindo as dores dos ferros, dos cravos enfiados em suas mãos. Eu vejo Jesus com a coroa de espinho doendo, incomodando. Eu vejo Jesus, irmão, com o sangue descendo da sua cabeça e derramando pelos seus olhos ardendo. Eu vejo Jesus, irmão, pendurado naquela cruz, sentindo calafrios e febre, por conta dos ferimentos profundos que ele levou, das chicotadas. O chicote tinha ponta de osso e ponta de ferro. Eu vejo Jesus sem força, fraco, desfalecendo, agonizando, morrendo aos poucos, asfixiado, porque era assim que um condenado à cruz morria, asfixiado. Chegava um determinado momento que ele não conseguia mais respirar, e ali ele falecia, morria. Eu vejo Jesus empendurado naquela cruz, humilhado, e agora eu vejo os inimigos dele, está lá em Mateus 27, zombando dele, escarnecendo dele, balançando a cabeça desse jeito. Não é o Filho de Deus desta aí. O Espírito Santo diz em Hebreus capítulo 12, verso 2, que nós temos que olhar para Jesus. E quando nós estivermos passando lutas e tempestades na vida, afrontas, adversidades, sofrimento, por causa do caminho estreito, o diabo estiver nos perseguindo, as tentações, as dores, o sofrimento estiver acontecendo na sua vida, meu irmão, porque você está seguindo o Evangelho, olhe para a cruz, olhe para Jesus, aliás, olhe para Ele, e veja o que Ele sofreu, e observe o que você está sofrendo, se compara o que ele sofreu. Isso é para nos dar força, irmãos. Isso é para nos dar ânimo. Eu disse para vocês outro dia, e quando eu passo muitas tribulações, dor e sofrimento, eu me consolo muitas vezes, ou lendo, ou às vezes eu procuro na internet aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E eu coloco aquela parte que Jesus está na cruz. Quando eu fico vendo aquela parte ali,
e lendo o que está escrito em relação àquilo, então ali eu sinto conforto, ali eu sinto consolo, ali eu sinto força, ânimo, fé. Deus renova a minha força, porque Ele foi ferido pelas minhas transgressões, Ele foi moído pelas minhas iniquidades, pelo meu pecado. Eu estou vendo o meu Jesus suportando tudo aquilo, então Deus me dá força para continuar a caminhada, sabendo que Ele sofreu infinitamente mais do que qualquer sofrimento nós possamos passar. E aí eu digo como aquele ladrão da cruz: ele nenhum mal fez, mas nós merecemos sofrer. Ou seja, o ladrão disse: nós merecemos estar aqui na cruz, mas ele não. Aí eu mudo só um pouquinho o que o ladrão disse, o que o malfeitor disse: nós merecemos sofrer, mas ele não. E agora, irmão, chegou a hora do sofrimento. Você está passando pela fornalha da aflição, você está passando pela peneira de Deus. Deus está provando você, irmão, no fogo das aflições, no fogo das tribulações, no fogo das adversidades, no fogo das dor, do sofrimento, da humilhação. Deus está provando você. Você está passando lutas, problemas que você nunca imaginou passar na sua vida. Chegou a hora agora, meu filho, não é de se desesperar, nem de jogar tudo para cima, nem de desistir, nem de dar mau exemplo para aqueles que esperavam ver bom exemplo em nós. Chegou a hora de olhar para Jesus e imitar Ele nas suas vidas, nas suas obras. Chegou a hora de olhar para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz e desprezou toda a afronta que Ele sofreu. Ou seja, Jesus não se importou com as afrontas, desprezou. Pode zombar, pode zombar. No profeta Isaías ele diz: eu coloquei o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Eu não escondi o rosto daqueles que arrancavam a minha barba, e nem a face daqueles que cuspiam na minha cara. Eu coloquei o meu rosto como um seixo, ou seja, firme, duro, porque eu sabia que eu não seria confundido. Deus estava comigo. Tem essa profecia a respeito de Jesus. Então, meu irmão, olhar para Jesus, porque Jesus, pelo gozo que estava proposto para Ele, Ele suportou tudo. E qual era o gozo que estava proposto para Jesus? Por que Jesus suportou tudo aquilo? Pelo gozo da proposta que tinha para Ele. Se Ele passasse por aquilo, tinha um gozo lá na frente. E qual era o gozo? A vida eterna, voltar para a glória que Ele tinha com o Pai antes do mundo existir. Quantas vezes Jesus falou para Deus, aliás, por discípulo: ó geração incrédula, até quando eu estarei aqui com vocês? Até quando eu vou ter que aguentar vocês? No Evangelho de João, quando Jesus está perto de morrer, Jesus diz assim: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A Bíblia diz que muitas vezes Jesus passou madrugadas inteiras orando. E eu imagino, irmão, que naquelas madrugadas inteiras orando, muitas vezes Jesus dizia: Pai, eu estou com saudade, eu quero voltar para casa, eu não quero mais ficar aqui. Se até nós, Zezinho, que nunca fomos lá, até nós que nunca vimos as mansões celestiais, já chegamos a dizer isso para Deus: Senhor, eu não aguento mais ficar por aqui, eu quero ir para casa. Quanto mais Jesus que veio de lá, quanto mais Jesus que conhecia tudo lá. Quantas vezes Ele deve ter dito isso para o Pai? Então, irmão, o gozo que estava proposto para Jesus era extraordinário demais. Por isso Jesus aguentou tudo aquilo. Por isso Jesus suportou tudo aquilo. E agora Ele nos deixa o exemplo para nós imitar os seus passos, irmão. Lembre-se de uma coisa, irmão: enquanto você estiver aqui, você vai ter que passar por aflições. Algumas, irmão, que a gente nunca imaginava que passaria. Eu sei que tem irmão aqui, eu conheço um pouco, alguns irmãos me procuram, falam comigo, se abrem comigo. Eu sei que tem irmãos aqui passando por problema que nunca na vida passou na mente que ia passar. Nunca na vida imaginou que ia passar tal problema que está passando hoje, mas está passando. E outros, alguns de nós, vamos passar por coisas lá na frente que nós nunca imaginávamos que íamos passar. Mas nós devemos sempre olhar para Ele, ver o que Ele sofreu, o que Ele aguentou, o que Ele suportou por amor ao Pai, e imitar Ele, fazer como Ele fez. Por quê, pastor? Pelo gozo que te está proposto. Porque por enquanto é verdade, você está sofrendo aqui,
mas também há um gozo de glória eterna preparado para nós, reservado para nós, guardado para nós. Eu me lembrei agora aqui, irmão, o que está em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2. Quando Jesus manda João escrever a segunda carta para a igreja de Esmirna, olha que coisa tremenda essa carta. Verso 8, Apocalipse 2, verso 8, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmão? Só um instantinho. Jesus está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tribulação que você tem vivido. Ele diz: tuas obras, tua tribulação e tua pobreza. O que é que Jesus está dizendo? Eu conheço a tribulação que você está passando, eu conheço a dor que você tem vivido, eu conheço a angústia que você tem passado. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo que conhece, que sabe. Jesus está dizendo que conhece, que sabe a tribulação, a dor, a angústia, a aflição que aquela igreja está passando, irmão. As nossas aflições não estão ocultas aos olhos de Deus. Os nossos sofrimentos e dores não estão escondidos aos olhos do Senhor. Ele conhece, Ele está dizendo aqui. E a tua pobreza, porque era uma igreja financeiramente pobre. Uma igreja pobre financeiramente. Outro dia uma pessoa quis me corrigir. Não que eu tenha problema com alguém que queira me corrigir. Obviamente que eu estou sujeito a errar e aceito sim correção. Mas claro que eu vou aceitar a correção desde que realmente seja bem doutrinária mesmo, de acordo com a palavra. Eu disse, irmão, nós somos um ministério pobre, de pouco recurso. Aí quando terminou o culto, a pessoa me deu um papel aqui e disse: pastor, de maneira alguma eu estou repreendendo o Senhor, mas lê esse capítulo que está escrito aqui em Ageu. Eu digo: eu sei, Deus diz aqui que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele disse: é, pastor, é verdade. Eu disse: irmão, você está esquecendo de uma coisa, que esse Deus que é o dono do ouro e da prata olhou para a igreja de Esmirna. Eu disse para a pessoa, olhou para a igreja de Esmirna e disse: eu conheço tua pobreza. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre financeiramente. E por que é que o Deus que é o dono do ouro e da prata não acudiu ela na sua pobreza? Agora me explique isso aí. Nós temos que parar de confundir, irmão. É isso que eu tenho dito a vocês. Temos que parar de confundir essa questão de promessas do Antigo Testamento com promessas do Novo Testamento. Tem coisa, irmão, que não se bate em momento algum. Se Deus é o dono do ouro e da prata, como diz lá em Ageu, e Deus é o dono de tudo, foi Ele que fez tudo, então por que Deus não acudiu aqui à igreja que era pobre? E Deus está dizendo: tu é pobre, eu conheço tua pobreza, tu tem pouco recurso, é pobre financeiramente, tu é pobre. Era uma igreja constituída de gente pobre, meu irmão, gente pobre. Jesus disse: mas tu és rico. E já a igreja de Laodiceia, que era rica, que tinha muito dinheiro e achava que não faltava nada, Jesus disse o que para ela? Tu és pobre, miserável, segue nu. Foi isso. Então, a igreja de Esmirna era uma igreja que vivia tribulações e que era uma igreja pobre, de pouco recurso, de pouco poder aquisitivo. Eram constituída de cristãos pobres. Olha a igreja passando tribulação, pobre financeiramente, mas Jesus diz: mas tu és rico. O que é que você acha que ele está dizendo aqui? Não, algum ricão vai botar R$1 milhão na tua conta. Jesus está dizendo é isso? Não, Jesus está dizendo: tu és rico, referindo às mansões celestiais. E eu conheço também a blasfema dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Quer dizer, uma igreja atribulada, pobre e ainda era blasfemada. O povo ainda blasfemava dela, zombava dela, escarnecia dela. Verso 10, olha o que mais vai acontecer com ela: nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus está dizendo: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Olha a profecia que Jesus está dando para eles: ô igreja de Esmirna,
Eu sei, eu conheço a vida de vocês, sei que vocês estão atribulados, estão pobres, estão sendo blasfemados, mas eu digo para vocês, não tenha medo, porque mais tribulação está vindo aí. Não tenha medo das coisas que vocês vão ter que sofrer, porque o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para vocês serem tentados. Vocês terão uma aflição de 10 dias, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Olha aí, irmão, essa igreja estava sofrendo ou não estava? Tribulação, pobreza financeira, blasfemada, e Jesus ainda está revelando algo que vai vir no futuro. O diabo vai tentar algum de vocês colocando na prisão, mas vocês sejam fiéis até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então Jesus está dizendo para aquela igreja, irmão, que no meio das tribulações, no meio das adversidades, das lutas e das tempestades, que a igreja possa vir enfrentar com tudo que você está passando. Escute bem, você deve ser fiel até a morte. O que é isso? Nunca deixe de ser fiel a Deus. Nunca abandone a sua fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus mesmo no meio das piores tribulações. É isso que ele está dizendo. Igreja de Esmirna, tu és atribulada, tu és pobre, tu és blasfemada. O diabo vai prender vocês na prisão, mas seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O que nós podemos aprender aqui, irmão? Igreja de Esmirna, tu estás passando grandes tribulações, mas a situação vai piorar, porque vocês vão ser presos e assassinados, alguns de vocês, mas sejam fiéis até a morte. O que é que Deus está dizendo? Que embora nós estejamos passando sofrimentos, tribulações, lutas, tempestades, adversidades, dores, nós temos que entender que ainda a situação pode querer se agravar, e ainda que a situação se agrave, nós temos que ser fiéis a Deus. Amém, igreja? Amém. Ainda que a situação, pastor, claro, irmão, Deus te livre de uma hora dessa. Eu não estou pregando aqui, profetizando, irmão, que a coisa vai piorar para ti amanhã, não. Está repreendido em nome de Jesus. Que Deus te ajude, que Deus mude tua sorte, que Deus tire os embaraços, que Deus repreenda todo o mal, que todo gigante está em pé contra ti venha cair essa noite em nome de Jesus, que as portas venham se abrir, que Deus venha lhe abençoar com toda sorte de bênção, em todos os sentidos. Mas com todo o sofrimento que você tem passado, pode acontecer que realmente a situação ainda venha a se agravar. Já viu aquela pessoa que diz: poxa vida, eu pensei que ia melhorar um pouco, a coisa piorou? Acho que todo mundo já passou por um momento assim. Ou então foi assim: poxa vida, a coisa mal melhorou um pouquinho, já piorou de novo. Ou então assim. Mas com tudo isso, é o que Jesus está ensinando para nós na carta à igreja de Esmirna. Ainda que nós estejamos passando tribulações, e mesmo que venha se agravar, você precisa ser fiel a Deus até a morte. Você entende isso, irmão? Amém? Então procure ser esse crente fiel, procure ser essa mulher de Deus fiel, procure ser esse homem de Deus firme, fiel, que confia em Deus, que tem fé em Deus. Eu acho lindo, irmão, que o profeta Abacuque diz no capítulo 3. Abacuque está dizendo ali: meu Deus, ainda que falte o fruto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja ovelhas no curral, ainda que não tenha isso nem aquilo outro, ainda que falte tudo. É isso que ele está dizendo. Mas eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. Então, meus irmãos, nossa fidelidade a Deus, ela deve ser incondicional. Ou seja, eu não posso colocar condição para ser fiel a Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus ou na alegria ou na tristeza, ou na abundância ou na necessidade.
Será que Deus não podia mudar a situação da igreja de Esmirna, não? Podia. Será que Deus não podia tirar essa tribulação, não, que a igreja está passando? Podia. Será que Deus não podia tirar essa pobreza, não, que eles estavam vivendo? Podia. Será que Deus não podia calar a boca desse pessoal que estava blasfemando não contra eles? Podia. Será que Deus não podia impedir do diabo trancar alguns deles na prisão? Podia. Deus podia impedir tudo isso, mas Ele não impediu, meu irmão. Ele permitiu, Ele deixou. E a única coisa que Ele pediu para aquela igreja foi que ela fosse fiel até a morte. É o que Deus pede para ti essa noite: seja fiel até a morte. E a única coisa que Deus prometeu para aquela igreja foi que se eles fossem fiel à morte, Deus ia dar para eles a coroa da vida. Ele não prometeu livramento, Ele não prometeu escape, Ele não prometeu proteção, Ele não prometeu provisão. Deus prometeu apenas: ó, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Ou seja, a salvação, a vida eterna. Eu vou te dar a coroa da vida. O que é isso? Você vai andar comigo de branco. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: eu vou te dar a coroa da vida. O que é que Ele está dizendo? Você vai andar comigo de branco, você vai vestir vestes brancas, você vai herdar o reino comigo, você vai receber um corpo glorificado, você vai receber riquezas gloriosas que você nunca imaginou que seria tão rico. Riqueza do mundo alguma pode cobrir a riqueza que Deus vai lhe dar. É isso que Jesus está dizendo. Só que não aqui nessa terra. Para nós recebermos isso aqui, nós temos que ser fiel até a morte. E Ele diz assim, no verso 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos entender, irmão, que certamente há uma grande nuvem de testemunhas nos observando. Há pessoas que esperam ver um vacilo, a nossa queda. Há pessoas que esperam ver a nossa fé nos tempos de tribulação. Há pessoas, irmãos, que esperam, olham para nós e nos observam em tudo. E Ele certamente, nós temos que nos afastar de tudo o que embaraça, todo o pecado, correr com paciência, caminhar com paciência essa caminhada com Cristo. Temos que olhar para Jesus na hora que a coisa aperta muito. O segredo não é perder os cultos, não é se afastar da igreja. Na hora que a tribulação vier bombando mesmo em cima da sua vida, não é deixar de orar, de ler a Bíblia, não, irmão, é redobrar, é multiplicar as orações, multiplicar a frequência nos cultos, multiplicar as orações e não parar. Aí ele diz que no versículo 3 de Hebreus 12: considerai, pois, aquele, fala de Jesus, que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçam, desfalecendo em vossos ânimos. Olha aí, irmão, olha o que é que ele está dizendo, olha o que é que o Espírito Santo está falando. Que nós temos que considerar é o que? Observar, analisar, compreender, entender o que Jesus passou, o que Ele suportou, as contradições que Ele suportou dos pecadores contra Ele mesmo. Para que vai servir isso? Para que nós não venhamos a enfraquecer e nem desfalecer do nosso ânimo. Se nós olharmos para Jesus, ei garotinho, se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para Cristo, se nós olharmos para Ele, ver o que Ele passou, entender o que Ele passou, ver o que Ele suportou, então nós não vamos enfraquecer e nem desfalecer no nosso ânimo. No verso 4 ele diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então eu concluo essa mensagem essa noite com esse versículo 4. Nenhum de nós aqui combatemos ainda até o sangue. Algum de vocês já precisou derramar sangue para resistir o pecado? Nenhum de nós. Mas Cristo precisou, os apóstolos precisaram, a igreja de Esmirna precisou. E nós temos que ter eles por exemplo para nós. Temos que ter eles por exemplo e saber que nós não combatemos até o sangue enquanto
enquanto você não combater até o sangue, enquanto não sair sangue de você, lutando contra o pecado, enquanto for só angústia, tristeza, aflições, tá bom demais. Mas mesmo que nós venhamos combater até o sangue, nós precisamos ainda assim continuar servindo a Ele. Por quê? Por causa da proposta que nos está feita. E qual é a proposta? Uma conta bancária recheada? Não. Um carro importado? Não. O carro zero do ano? Também não. A casa própria? Também não. A proposta que nos está feita qual é? A vida eterna, a coroa de glória. Então resistir por conta disso. Irmãos, aqueles que estão entendendo o que é seguir a Cristo, aqueles que estão entendendo a mensagem do Evangelho, sabem perfeitamente o que é que eu estou ensinando essa noite, sabe perfeitamente o que é que eu, pelo Espírito Santo, estou falando essa noite para você. Porque há uma promessa maior, há um gozo maior, há uma visão além do material, uma visão de riquezas eterna, gloriosa. Então nós não podemos desfalecer no nosso ânimo. Você não pode parar na caminhada, meu irmão. Você não pode entregar os pontos, você não pode desistir, meu filho. Você tem que dar a volta por cima, você tem que se levantar, você tem que botar o pé na parede hoje aí, o joelho no chão e dizer: Satanás, eu estava quase caindo, quase desistindo, eu estava desanimado, mas vou sair daqui hoje aqui para lutar e para vencer em nome de Jesus, porque Deus está comigo. É assim que você tem que sair daqui essa noite, meu. Dá a volta por cima pela fé, meu filho. Um demônio está te perseguindo, é verdade, mas maior que está em ti do que o que está no mundo. Deus é maior e Deus está contigo. Levanta e luta, peleja essa batalha. Deus vai guerrear contigo e te dar vitória em nome do Senhor. Mas se você cruzar os braços, meu filho, o diabo vai te engolir, vai te mastigar, vai quebrar teus ossos no dente. Cada dentada que ele der, você vai sentir seus ossos quebrando, porque o diabo não tem pena de ninguém, ele não poupa ninguém. Então nós temos que estar atento, meu filho. Nós não podemos, nós já caminhamos até aqui, já sofremos até aqui um pouco, meu irmão. Nós vamos parar agora de maneira alguma. Vamos perseverar, porque quando Cristo vier, nós queremos estar preparados para ir com o nosso Senhor para a glória. Enquanto o mundo vai continuar aqui sofrendo, os crentes rebeldes, desobedientes, não querem obedecer a palavra, e o mundo perdido e depravado vão ficar aqui sofrendo, vão chorar, aqueles crentes desviados, chorar sabendo que agora nós estamos lá no céu, vendo a face de Deus e de Jesus Cristo, e herdando as promessas eternas de Deus. Imagina aí, irmão. Não, preste atenção no que eu vou dizer. Se coloca no lugar dos que vão ficar só por um instante. Eu já me coloquei. Se coloca aí, vocês, todos vocês, no lugar de quem vai ficar. Imagina aí agora, você está aí sentado. Os outros irmãos desapareceu tudinho. Você ficou só aqui. Aí o que é que você vai ver? Meu Deus, você vai entrar em desespero. Por quê? Porque você vai ter certeza que nós vamos estar lá agora vendo a face de Jesus, naquela glória eterna, enquanto você vai estar aqui desesperado. Se coloca no lugar de quem vai ficar. Imagina só um pouco isso e vê se vale a pena desistir da caminhada. Não vale a pena, irmão. Aguenta tudo, suporta. Deus está olhando para ti, Deus está te vendo, meu irmão. Eu te digo, seja fiel até a morte, você vai receber o grande galardão da parte do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus, igreja. Fica de pé.